Senhor Jesus, meus amados irmãos, aqui quem fala, professor Michael Adriel. Estamos aqui para dar essa maravilhosa aula sobre a vida do apóstolo Paulo. Se você está aí num lugar preparado e reservado para se aprofundar nas Escrituras Sagradas, pega caderno, caneta e a espada do Espírito Santo. Vamos falar sobre a vida do apóstolo Paulo. Bom, por que é importante estudar, aprender e saber sobre a vida do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele é um grande líder levantado por Cristo Jesus, a qual teve um encontro a caminho de Damasco. Paulo, aquele Paulo que perseguiu o povo de Deus e que foi transformado e foi um grande bandeirante do evangelho do cristianismo. O apóstolo Paulo foi a pessoa que sacrificou pela igreja do Senhor Jesus Cristo, pelas missões, escreveu 13 cartas, 50% do Novo Testamento é sobre as cartas de Paulo. E aqui a gente vai aprender sobre isso e aprofundar nesse curso de Epístolas Paulinas. A gente vai aprender sobre as cartas pastoriais do apóstolo Paulo, se aprofundar nas suas cartas, quando ele escreveu e quando se encontrava preso em Roma, em prisão domiciliar. A gente vai aprender sobre a vida de Paulo, a sua influência em seu bairro, ou seja, Tarso, que influenciou bastante a vida do apóstolo Paulo, a sua vida acadêmica. Então é importante você anotar nesse curso de teologia, é importante você se aprofundar e aprender sobre esse grande líder do cristianismo, a qual influenciou e tem influenciado até os dias atuais a palavra do Senhor através desse grande homem do Senhor Jesus Cristo. Bom, meus irmãos, o que a gente tem que compreender é que na infância de Paulo ele teve certas influências a qual influenciou nas suas cartas. Muitos vão dizer que o apóstolo Paulo era uma pessoa difícil, de se conviver, mas na verdade não é isso que as Escrituras mostram. O apóstolo Paulo é um homem cheio de amor, de compaixão, a gente vê isso na sua vida, e vamos aprender sobre a vida desse grande bandeirante levantado pelo Espírito de Deus. Nesse curso de Epístola Paulina, você vai estar apto para ensinar sobre a vida de Paulo, vai saber interpretar as suas cartas, vai saber sobre a vida de Paulo, as suas viagens missionárias, a sua vida, a sua infância e a sua morte também, a qual morreu por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Algumas particularidades da vida do apóstolo Paulo. Paulo ele teve uma influência muito grande no seu bairro, o bairro de Tarso. Influenciou de tal maneira a ponto do apóstolo Paulo escrever sobre isso. Paulo ele vai nascer num bairro um bairro judaico, chamado Tarso, onde influencia de muitas maneiras no seu ministério e nas suas cartas. Abre comigo a Bíblia em Atos 21, versículo 39, pega a caneta, pega o caderno e vamos aprender sobre as Escrituras Sagradas. Atos, capítulo de número 21, versículo 39. Atos 21, versículo 39 diz assim: Mas Paulo lhe disse: Na verdade, eu sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco celebre na Síria. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Anote comigo aí no versículo 39. Sou um homem judeu. Paulo era um homem judeu, que na verdade ele vai ter também cidadania romana. E cidade de Tarso. Você vê que essa cidade de Tarso é uma cidade bem importante na época, Uma cidade importante. Tarso era uma importante cidade da Síria,
a cidade de Tarso era conhecida como um lar de filósofo. Naquela cidade onde Paulo nasceu e cresceu, tinha muitos filósofos na época, né? Os estoicos, a gente vai falar sobre isso. Muitos filósofos, a qual vai influenciar Paulo. Paulo vai crescer ali num ambiente de filosofia, né? A arte da retórica, a arte, grandes pensadores ali, vai ter nessa cidade de Tarso e vai influenciar Paulo de muitas maneiras. Vamos ver. Uma escola bastante conhecida até no dia de hoje é uma escola chamada estoica. A gente vê muitas frases, pensamento dos estoicos. Se você pesquisar aí no Google ou no YouTube, você vai ver que até os dias de hoje tem bastante influência. Tarso é uma cidade grande, uma espécie de fronteira entre a cultura semítica e a cultura oriental e a cultura grega romana, que vai influenciar Paulo também. Vai influenciar Paulo a cultura grega da sua época, a cultura romana e a judaica. O fundador desse bairro, dessa cidade de Tarso, se chama, desculpa a expressão, o nome dele é Sardanápalo. Sardanápalo foi o fundador da cidade de Tarso. Ele era um homem filósofo, também conhecido como muitos das suas frases, né? Seus pensamentos. Ele ditava muito. E muitos provérbios esse homem escreveu. Quando Sardanápalo, que edificou essa cidade de Tarso, ele morre, no túmulo dele tinha um provérbio dele. Tinha um provérbio que as pessoas, né, que admiravam, colocou no seu túmulo. E esse provérbio tem a seguinte frase: viajante, come, bebe e goza a vida. O resto não tem qualquer importância. Por que viajante? Viajante porque a cidade de Tarso tinha um porto muito importante, onde as pessoas ali, os vendedores, os navios, iam comerciar em Tarso, e ali as pessoas iam lá ver quem que foi o fundador de Tarso, Sardanápalo, e tinha logo um provérbio na sua sepultura: viajante, come, bebe e goza a vida. O resto não tem qualquer importância. E isso há de influenciar os escritos de Paulo, as cartas de Paulo. Se não, vejamos. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 32. Abra aí comigo, 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 32. Olha como esse provérbio de Sardanápalo vai influenciar até os escritos de Paulo. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 32. O que diz? Olha o que Paulo está falando. Se como homem combati em Efésio contra as bestas, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Olha a frase de Sardanápalo: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. O que Paulo está dizendo? 1 Coríntios, capítulo de número 15, meus amados irmãos, os falsos apóstolos estavam influenciando aquela igreja. Você sabe muito bem que a igreja de Corinto foi a igreja que mais deu trabalho para o nosso apóstolo Paulo. Uma igreja que tinha todos os dons, mas uma igreja muito imatura. E os falsos apóstolos ali que estavam influenciando a igreja de Corinto dizia que não há ressurreição. Então Paulo vai começar no capítulo de número 15, fala sobre a ressurreição, sobre o corpo celestial, e Paulo vai dizer: se eu combati, sofri tanta perseguição, combati feras ali em Efésio por pregar o evangelho, se não há ressurreição, comamos, bebamos e morreremos, porque não tem vida após morte. Ou seja, Paulo está sendo sarcástico aqui. E ele usa esse provérbio lá de Sardanápalo, ele lembrou disso. Aquele Sardanápalo que escreveu na sua túmula, lá escreveu na túmula de Sardanápalo: viajantes, comamos, bebamos, gozamos a vida, porque o resto não tem qualquer importância. Então Paulo está trazendo um provérbio lá de Tarso, que um influenciou e escreveu na sua carta. Se não há ressurreição, se Cristo não
não ressurreição no terceiro dia, então a gente pode comer e beber porque amanhã não tem qualquer importância. Ou seja, a cidade de Tarso influencia a vida do apóstolo Paulo. Outro exemplo da cidade de Tarso que influenciou o nosso apóstolo, as mulheres de Tarso, as mulheres da cidade de Tarso, quando ela saía de casa, ela tinha que colocar uma espécie de um véu, conhecido como véu persa. Então todas as mulheres da cidade de Tarso, desse bairro, elas quando ia sair de casa, as mulheres que eram mulheres de família, as mulheres de honra, de respeito, era uma cultura daquela época, as mulheres casadas saem com um véu persa. E isso vai influenciar os escritos do apóstolo Paulo também. 1 Coríntios, capítulo de número 11, no versículo de número 2 até o 16. Anota aí no seu caderno. As mulheres de Tarso, quando saíam da sua casa, colocavam um véu persa. Essas mulheres eram mulheres de honra, mulheres respeitadas pela sociedade. E para ter respeito, ela colocava esses véus. A gente vê que lá no Oriente, ainda assim, na Arábia, né? São essas mulheres, elas colocam o véu. É a cultura daquela época. Que hoje, né? Algumas denominações traz essa tradição sem saber o contexto. Por isso que você está aprendendo aqui sobre a vida do apóstolo Paulo, como Tarso, o seu bairro que ele nasceu, o influencia. A gente está compreendendo o contexto para saber aplicar e interpretar de forma fiel as Escrituras Sagradas. 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 2 ao 16. Paulo ele vai fazer menção sobre o uso do véu para a igreja de Coríntio. Logicamente que é um contexto diferente, mas ele pega um exemplo da cidade de Tarso e aplica nas suas epístolas. Olha como influencia esse bairro, essa cidade de Tarso. Também na cidade de Tarso havia muitos deuses, né? Era um povo politeísta, né? Havia muitos deuses, um povo bastante idolatra naquela cidade. Na verdade, quando vem a cultura grega e a cultura romana, né? Muitos judeus ficaram na idolatria. Muito povo ia crescendo ali e tinha um Deus para cada momento, né? Para cada dificuldade, entre aspas, né? Então na cidade de Tarso havia muitos deuses, tinha uma entidade chamada Ísis. Anota aí, na cidade de Tarso havia muitos deuses e uma certa divindade para eles, né? Uma entidade chamada Ísis. Essa deusa chamada Ísis era muito importante naquela cidade. As pessoas que adoravam usavam uma espécie de veste azul para homenagear. Paulo pega esse símbolo de veste e traz, sim, de uma forma espiritual nos seus escritos. Então Paulo ele vê as coisas, observa as coisas no seu dia a dia, né? Na sua infância. A gente vai falar também sobre a infância do apóstolo Paulo. Então Paulo vai pegar aquele modelo ali, o povo pagão idolatrava essa entidade chamada Ísis, né? Usava uma veste azul para homenagear, e ele traz isso de forma espiritual, colocando nos seus escritos. Qual que é a referência, professor Michael? Romanos, capítulo de número 13, e versículo de número 1 em diante. Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 1 em diante. 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo de número 5, versículo 2. Efésios 4, versículo 20 ao 24. Colossenses 3, versículo 10 e versículo 14. Paulo vai falar sobre vestes de salvação. Olha que interessante isso. Paulo pegou então um exemplo da cidade de Tarso, dos pagãos que vestia para homenagear essa deusa chamada Ísis. Ele traz no formato espiritual, uma aplicação espiritual, falando sobre as vestes de salvação. O batismo com o Espírito Santo
é o revestimento. A ideia é de ser vestido duas vezes. Por exemplo, você está com a camiseta, está com a veste de salvação, trazendo para o lado espiritual. E você coloca um casaco, está revestido, vestido duas vezes, que é o batismo com o Espírito Santo. Primeiro você é salvo, veste de salvação, e depois é revestido, vestido duas vezes com o batismo com o Espírito Santo. Também na cidade de Tarso havia teatros, jogos, comércios, escravos, e a gente vê nas 3 cartas de Paulo que Paulo vai falar sobre essas coisas. Paulo fala sobre o servo, escravos, né? Paulo vai trazer as coisas do seu dia a dia que influenciou no seu bairro para trazer de forma espiritual para as suas cartas. Paulo pega essas coisas. Em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 21, abre comigo. 1 Tessalonicenses, anota no seu caderno, capítulo de número 5, versículo 21. A gente estava no primeiro modo, agora a gente está em algo mais profundo, né? Aonde que o nosso conhecimento é amadurecido, né? Comida sólida. Assim você vai estar cada vez mais apto para cumprir o teu ministério, a tua vocação, né? 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 21, Paulo vai dizer para aquela igreja: examinai tudo, retém o bem. Uma das formas de interpretar esse versículo, examinai tudo e retém o bem, logicamente que o contexto ali vai falar sobre não desprezais as profecias, mas examina, né? E retém aquilo que é de bom, aquilo que é de bem para você. Mas também, na hermenêutica, a gente compreende nesse contexto que em Tessalonicense havia muitos comércios, circo, né, prostituição, e Paulo vai dizer para aquela igreja: ó, examina tudo e retém o bem. Paulo estava com zelo daquela igreja, para que aquela igreja não venha se corromper com a cultura da época, com os comércios, teatro, com o mundo daquela época. Certo homem chamado Demas vai abandonar o apóstolo Paulo, por causa que foi atraído pelas coisas do mundo de Tessalonicense. E Paulo vai dizer para aquela igreja: ó, Demas me abandonou, examina tudo, né? Fica firme no Senhor, retém aquilo que tem de proveito para você. 2 Timóteo, capítulo de número 4, 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 10. Olha como Demas vai abandonar Paulo. O que Paulo vai dizer sobre esse homem? 2 Timóteo, capítulo número 4, versículo 10. Porque Demas me desamparou, me abandonou, amando o presente século, e foi para onde? E foi para Tessalônica. Então Demas abandonou o apóstolo Paulo e foi para essa cidade por causa dos atrativos daquela cidade. Então Paulo alerta essa igreja de Tessalônica, né, para examinar tudo e retém o bem. Bom, meus irmãos, a gente está aprendendo que essa cidade, esse bairro de Tarso, né, influencia os escritos do apóstolo Paulo de tal maneira, influenciou. E é importante a gente estudar sobre a vida do apóstolo Paulo para que a gente possa compreender quem foi esse homem, o apóstolo do gentio, levantado pelo Espírito Santo, que teve um encontro e foi transformado, e esse homem que morreu pelo Evangelho. Esse homem foi o homem que mais alcançou vidas, e a gente só está aqui porque Deus usou esse homem. Nós somos os gentios que foram alcançados pelo Evangelho de Cristo. E se não fosse o apóstolo Paulo, o Espírito Santo usando esse homem, o Evangelho ainda não teria sido a gente alcançado através do Evangelho. Então,
É muito de suma importância a gente estudar sobre a vida do apóstolo Paulo. Na próxima aula a gente vai aprender sobre a educação de Paulo. Como que era a educação de um judeu, de uma criança, né? A gente vai aprender sobre a vida acadêmica do apóstolo Paulo. Shalom, que Deus te abençoe, te dê graça e que Deus seja glorificado na sua vida.